Aqui e no vídeo de hoje vamos ver como que foi a luta do Tanjiro e Tomioka versus o Akaza, a Lua Superior 3. E fica comigo até o final porque essa luta tem muita reviravolta. Mas enfim, antes de iniciar o vídeo, deixa aí embaixo qual é o seu personagem favorito de Demon Slayer e qual seria a sua respiração. Mas enfim, bora. Após a derrota da Shinobu para a Lua Superior 2, o Tanjiro e o Tomioka acabam se encontrando com Lua Superior 3, o Akaza, que simplesmente acabou brotando do nada lá do teto. E ao reconhecer o Tanjiro, o Akaza faz a sua primeira investida. Ele ataca na direção do Tanjiro, que acaba se esquivando por pouco. E durante a sua esquiva, ele tenta um contra-ataque e assim ele consegue decepar o braço do Akaza. E agora ele vendo que ele conseguiu ferir uma Lua Superior e que vai conseguir bater de frente contra ela, ele fica bastante motivado. Porém, em um curto espaço de tempo, o Akaza conseguiu se regenerar quase que instantaneamente. E após ter se regenerado, ele parte para cima do Tanjiro. Mas por sorte, o Tanjiro consegue usar uma das suas respirações e consegue se esquivar. E ao mesmo tempo que ele se esquivou, ele conseguiu fazer uma ferida no rosto do Akaza. E após esse feito, o Tomioka e o Akaza começam a elogiá-lo, falando que o Tanjiro não é mais a mesma pessoa, ele conseguiu progredir nas suas habilidades e técnicas. E talvez agora ele esteja se equiparando a um pilar. E agora o Lua Superior 3, o Akaza, vendo que o Tanjiro já está num nível mais maduro, ele se posiciona para lutar a sério. E agora Tomioka e Tanjiro começam a lutar juntos contra o Akaza. Ambos utilizam as suas técnicas de respirações para cima do Akaza. E o Akaza, descobrindo que o Tomioka é um pilar da água, fica todo maravilhado, pois o último pilar da água que ele havia matado foi há 50 anos. E então ele começa a ficar maravilhado com as suas novas técnicas. E enquanto isso, o Tanjiro tenta aproveitar uma das brechas do Akaza e desfere um ataque na direção ao pescoço da Lua Superior. Porém o Akaza consegue se esquivar e faz um contra-ataque mortal. Porém, antes do golpe fazer contato com o Tanjiro, o Tomioka aparece na hora certa e consegue impedi-lo, cortando seu braço com a técnica Mizu no Kokyu. E agora o Tanjiro, aproveitando o embalo, se junta ao Tomioka novamente e tenta cortar um dos seus membros inferiores, que logo acaba se defendendo com um chute poderoso, que foi bloqueado pela espada de Tanjiro. Porém a sua defesa não foi tão efetiva, já que a força e o poder bruto dessa Lua Superior é totalmente avassaladora. E outro personagem que foi chutado pelos ares foi o Tomioka, que simplesmente não conseguiu aguentar as explosões de chutes da Lua Superior. Agora Tomioka, ausente da batalha, acaba só sobrando o Tanjiro e o Akaza, que logo começa a elogiar o Tanjiro, falando que ele realmente conseguiu progredir no seu treinamento, na sua força, habilidade e essas coisas. E que aparentemente o Tanjiro conseguiu amadurecer desde aquele último dia que eles se encontraram, onde que o Akaza estava lutando contra o Rengoku e o Tanjiro não conseguiu fazer nada para ajudar, ele simplesmente ficou debilitado. E durante esses elogios que o Akaza estava direcionando para o Tanjiro, ele meio que acaba insultando o Rengoku, falando que ele era fraco porque ele não havia optado se transformar em um Oni. E por ele ter sido fraco, era melhor ele ter morrido mesmo. E o Tanjiro, ao escutar essas palavras, ele começa a ficar puto com o Akaza. Principalmente na parte que o Akaza começa a falar que odeia os fracos e que eles simplesmente dão vontade de vomitar. Mas o Tanjiro acaba discordando disso tudo, pois todo mundo um dia já foi fraco, inclusive o próprio Akaza, quando era um bebê indefeso. Ele precisou da ajuda das pessoas fortes para que ele pudesse crescer e se tornar o que ele é hoje. E Tanjiro finaliza dizendo que os fortes devem proteger os fracos, para que um dia os fracos possam se tornar fortes, e assim esse ciclo se repetir. E essas palavras que foram pronunciadas pelo Tanjiro acabam despertando um certo nojinho no Akaza, pois meio que isso acaba remetendo ele a um pouco de seu passado, tanto que ele vê uma silhueta de um homem atrás de si mesmo, que logo é espantado pelo próprio Akaza. E o Tanjiro simplesmente acha que ele tá doidão da cuca, e após se soltar dessa silhueta do passado, o Akaza chama o Tanjiro de desagradável, e logo começa a sair no soco com ele. O Akaza começa a desferir um combo de golpes totalmente agressivos e sem espaço para o Tanjiro reagir. O Tanjiro começa a ficar tão apertado que ele começa a cuspir sangue. E nesse momento, quando o Tanjiro está tentando sobreviver a essa massa de combos do Akaza, ele tenta se lembrar de algum ponto fraco que talvez ele tenha esquecido.
ou alguma coisa que possa ajudar ele nessa luta. Mas enquanto essa pista não vem, os dois começam uma trocação franca, até que chega um momento em que o Akaza consegue segurar a espada do Tanjiro. E nesse momento que ele agarra a espada do Tanjiro, ele tenta quebrá-la, só que o Tanjiro faz de tudo para não deixar. Ele mete um chutão na cara dele, mete uma cabeçada, porém nada disso funciona. E quando ele iria quebrar a espada do Tanjiro, aparece o Tomioka lá e corta os braços dele. Porém agora com uma força e velocidade totalmente diferente de alguns momentos atrás. Pois agora o Tomioka havia despertado a sua marca do caçador. E agora o Akaza e o Tomioka estavam lutando pau a pau, na mesma velocidade, na mesma sintonia. Porém, isso não durou muito tempo. Logo o Akaza começou a se acostumar com os combos e a velocidade do Tomioka. Com o tempo, o Tomioka foi se desgastando por ser humano, já que ao contrário de um Oni, ele não possui fôlego infinito, e logo foi ficando mais fácil para o Akaza ler os movimentos dele. Enquanto o Tomioka e o Akaza estavam lutando, o Tanjiro começou a refletir sobre uma coisa que o Akaza havia dito quando ele enfrentava o Rengoku. Ele falava sobre um espírito de batalha, e Tanjiro rapidamente assemelhou a esse espírito de batalha com os reflexos e instintos do Inosuke. E ele descobriu que os instintos do Akaza só funcionam caso alguém o ataque com a intenção de matar ou de ferir. E depois disso, o Tanjiro finalmente decide fazer um teste. Porém, como previsível, o Akaza acaba prevendo o golpe e segura a espada de Tanjiro, e logo decide desferir um ataque fatal. Um ataque que iria partir o Tanjiro ao meio. Mas por um curto período de tempo, o Tanjiro se tornou uma outra pessoa e conseguiu se esquivar com uma facilidade extrema. E quando ele finaliza a sua esquiva, ele percebe que ele conseguiu entrar no mundo transparente. Então logo ele se lembra dos ensinamentos de seu pai sobre a dança da respiração do sol e sobre a teoria do mundo transparente. E logo, aos poucos, o Tanjiro começou a entender sobre o mundo transparente. Tanto que ele começou até que dominá-lo. E quando o Tanjiro começou a dominar o mundo transparente, os ataques que o Tanjiro fazia simplesmente eram efetivos contra o Akaza. O Tanjiro simplesmente estava conseguindo lutar de pau a pau contra o Akaza. Tanto que chegou um momento em que o Akaza simplesmente não percebeu a presença do Tanjiro. Ele simplesmente pensou que o Tanjiro estava morto. Mas não, o Tanjiro estava em pé atrás dele. E antes do Tanjiro desferir um ataque, ele simplesmente avisa o Akaza que vai rolar um ataque, para não pegar ele desprevenido e também fazer uma luta justa. Então o Akaza logo tenta se defender, porém acaba sendo meio que inútil, pois logo em seguida o Tanjiro arrancou a sua cabeça. O Akaza até tentou recolocar a sua cabeça no lugar, porém o Tomioka não deixou, e logo a sua cabeça acabou sendo desintegrada. Porém, mesmo sem cabeça, o corpo dele continuou se movendo, e logo o ferimento do corte da cabeça dele começou a sumir. Ele estava regenerando a sua cabeça em pouco, e quando ele lutava ao mesmo tempo tentando regenerar a sua cabeça, ele acaba tendo uns flashbacks de sua infância, onde que eu não vou entrar muito em detalhes, mas se vocês quiserem uma história completa do Akaza é só comentar aí. Mas enfim, durante a infância do Akaza, ou melhor, Hakuji, seu pai acabou se suicidando, pois não queria ver o seu filho nas ruas roubando para que pudesse conseguir dinheiro para uma possível cura de sua doença. Então, para livrar o filho desse fardo, ele decidiu se suicidar, e Hakuji, o seu filho, acabou ficando muito abalado com isso. E após algum tempo depois, Hakuji encontrou um mestre de artes marciais, e com o tempo, ele começou a viver na casa daquele homem e de sua filha, aquela garotinha que logo seria a sua prometida esposa após ele completar os seus 18 anos. E aquela garota se chamava Koyuki. E enquanto ele visitava o túmulo de seu pai falando que ele iria finalmente se casar, aquele mestre que o adotou e a sua futura esposa foram assassinados no momento em que ele estava lá no túmulo de seu pai. Eles foram envenenados por outros dojos vizinhos que tinham inveja da força de Keizo, seu mestre. E após esses flashbacks, ele começa a ver o espírito dessas pessoas, as pessoas que ele havia jurado proteger com seus punhos. E assim ele começa a entrar em um conflito entre continuar servindo Muzan e se tornar mais forte, ou finalmente descansar em paz e se livrar das suas dores antigas, mesmo sabendo que ele iria direto para o inferno por causa dos seus pecados passados. Ele escolheu ficar do lado de sua esposa, mestre e pai, aceitando a derrota para Tanjiro, e logo ele faz um ataque suicida. E esse ataque suicida foi com o propósito de desacelerar a sua regeneração, e assim finalmente morrer e descansar em paz. Mas aí, mano, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo